Será que o Botafogo vai conseguir manter o nível de futebol do ano passado? Informações de dentro do clube e até os próprios resultados dizem que não. E você vai ver agora nesse vídeo como o Botafogo está indo ladeira abaixo e destruindo tudo que foi feito ano passado nesse começo de 2025. Começou em 2021, quando o time ainda estava na Série B e brigava pelo acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro. Por isso eles resolveram virar uma SAF. E aí que entrou o John Textor na jogada. Ele comprou o time e com alto investimento conseguiu fazer com que eles subissem para a primeira divisão e além disso serem campeões da Série B. Em 2022, já na primeira divisão, o time conseguia até que bem, ficando em 11º lugar, o que é algo muito bom, principalmente para um time que acabou de subir da segunda divisão. Em 2023, tudo mudou, com a chegada de reforços como o Tietê, Patrick de Paula e Tiquinho Soares, o time dominou o Brasileirão, ficando 32 rodadas na liderança, até que chegou o dia 1º de novembro de 2023. Naquele dia o Botafogo ia enfrentar o Palmeiras, que era o vice colocado na competição, e caso o Botafogo ganhasse era praticamente campeão brasileiro, já que ia abrir uma distância muito grande em relação ao Palmeiras, mas não foi isso que aconteceu. Nos últimos minutos do jogo, de maneira inacreditável, o Palmeiras consegue uma virada, e com alguns tropeços do Botafogo no final da competição, eles acabam roubando o título que era quase certeza do Botafogo. E o gosto amargo da derrota fez o John Textor abrir ainda mais a carteira em 2024, trazendo jogadores como Luiz Henrique, Almada e Igor Jesus, além, é claro, do técnico português Arthur Jorge. Com esse elenco, o time voltou mais forte, liderando o Brasileirão e avançando na Libertadores, mas sempre com o Palmeiras na cola, trazendo lembranças do ano anterior. Nas oitavas de final da Libertadores, mais um duelo tenso entre Botafogo e Palmeiras. No jogo de ida, na casa do Botafogo, eles fizeram o dever de casa, venceram de 2-1. E na volta, no Allianz, começaram muito bem, abriram 2-0 contra o Palmeiras, mas no finalzinho do jogo eles viram o ano passado se repetindo. O Palmeiras buscou o empate e parecia que ia conseguir buscar a virada, mas por sorte do Botafogo a bola parou na trave, conseguindo assim eliminar o Palmeiras e conseguindo avançar para a próxima fase da competição. A torcida começava a acreditar que a zica de 2023 tinha ficado para trás. Com um elenco forte e um técnico que fazia esse time jogar, o Botafogo conseguiu realizar o sonho de chegar na final da Libertadores, onde eles iam enfrentar o time do Atlético Mineiro. Em uma partida muito complicada para o Botafogo, até porque eles teriam que jogar a partida inteira com um jogador a menos. Isso porque Gregory foi expulso no primeiro minuto de jogo. Mas mesmo assim, o time não se abalou, e as estrelas de Luiz Henrique e Júnior Santos brilharam mais do que nunca. Luiz Henrique naquele ano seria coroado o Rei da América, e Júnior Santos que se tornaria o artilheiro da competição. Agora, campeão da Libertadores, o Botafogo ainda tinha um campeonato brasileiro pela frente, e fazia uma reta final um pouco abaixo do esperado, e por isso o time do Arthur Jorge ia com tudo no jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. A alegria do torcedor, o fantasma de 2023 tinha ficado para trás. O Botafogo consegue vencer o Palmeiras, se distancia ainda mais dos seus rivais e consegue ser campeão brasileiro. Depois de gritar é campeão 2 vezes, a torcida do Botafogo vinha para 2025 com muitas expectativas, mas que logo foram abaladas com a saída de 14 jogadores do elenco. Thiago Almada foi pro Lyon, time de John Textor, já que no seu contrato dizia que ele ficaria apenas 1 ano no Botafogo. Já Júnior Santos, artilheiro da Libertadores, foi para o Atlético Mineiro. E Luiz Henrique, atual Rei da América e convocado para a seleção brasileira, foi para o Zenit da Rússia, uma contratação que não fez sentido nenhum. Na época, muito se dizia que ele tinha ido para a Rússia por uma questão econômica, porque eram 35 milhões de euros envolvidos na negociação. Mas a verdade é que essa transação tem um lado obscuro. Isso porque o Luiz Henrique estava sendo investigado por esquema de apostas, o mesmo caso que o Lucas Paquetá está sendo investigado. E caso ele fosse declarado culpado, a FIFA poderia banir ele de jogar futebol. E por isso ele escolheu a Rússia. Como a Rússia já está banida pela FIFA, lá ele não tem esse risco. Ainda no final de 2024, o time já mostrava um pouco do que estava por vir. Isso porque no dia 11 de dezembro de 2024, o time se preparava para enfrentar o Pachuca do México, pela primeira fase do Mundial de Clubes. Um jogo que era teoricamente para ser muito tranquilo do Botafogo vencer, até porque vinha jogando muito bem e tinha um elenco muito bom. Mas não foi isso que aconteceu. 3-0 para o Pachuca, uma eliminação muito dolorosa para o torcedor botafoguense. Depois disso tudo, e ainda por cima sem técnico, isso porque o Arthur Jorge disse que não recebeu nenhuma proposta do Botafogo para renovar o contrato. Eles foram enfrentar o Flamengo pela final da Supercopa e tomaram um verdadeiro amasso. 3-1 pro Flamengo e a crise só aumentava no clube. Em meio a toda essa crise, John Textor teve que tirar o escorpião do bolso e gastou quase 500 milhões de reais. O que seria a maior janela de transferência já feita por um clube brasileiro. E eu venho do futuro para dizer que até o momento esse investimento não está valendo a pena. Isso porque o Botafogo fez uma campanha patética no Campeonato Carioca.
conseguiu ser eliminado de tudo e nem a Taça Rio, que é a tradição deles, eles se classificaram para disputar. Além disso, o Botafogo ia enfrentar o Racing pela Recopa Sul-Americana. E normalmente o time que ganhou a Libertadores é favorito nessa competição, mas não era o caso. O Botafogo já entrou com uma zebra. E lá na Argentina tomou 2-0 pro time do Racing, o que foi muito feio, mas tinha gente que falava que no Brasil a história seria outra. Chegou no Brasil e foi a mesma coisa, literalmente. 2-0 pro Racing de novo, 4-0 no agregado. E depois desse chocolate, o Botafogo conseguia mais um título perdido no ano de 2025. Em meio a tudo isso, a torcida é culpa de John Textor, até porque o time está sem técnico por culpa dele. Isso porque o técnico antigo não recebeu uma nova proposta que deveria ser enviada por ele, e ele também não conseguiu encontrar um técnico novo para o time. E eu trago informações do futuro, até porque esse vídeo foi gravado faz um tempo, para dizer que o novo técnico do Botafogo é o Renato Paiva. Talvez você não conheça esse nome, até porque ele estava no Toluca do México, e a gente não acompanha muito futebol mexicano, mas ele teve passagens pelo Bahia. E, cara, com todo respeito, não fez sentido nenhum esperar todo esse tempo pelo Renato Paiva. Mas e você aí de casa, acha que o Botafogo vai conseguir se reerguer ou vai descer mais ainda a ladeira abaixo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para ajudar a gente, e muito obrigado de coração para você que viu o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.